É possível ser um macho alfa segundo a ciência, mas antes é preciso saber o que é um macho alfa. Ombros largos, força física, personalidade e postura dominantes, provedor, viril, bem-sucedido e confiante. Essas são as características de um macho alfa clássico e, para algumas pessoas pelo menos, é isso que mulheres naturalmente desejam em um homem. Porém, nem todos são iguais. Para algumas pessoas, mulheres naturalmente vão desejar mais os homens que vão se encaixar mais nesse perfil. Já os que se encaixam menos são deixados mais de lado. E esse perfil de homem, por ser mais desejado, pode acabar sendo naturalmente também mais respeitado e até admirado dentro do meio masculino. É como se, de certa forma, eles estivessem naturalmente acima dos outros, no topo de uma hierarquia não escrita, como se fossem os primeiros de uma fila, a primeira letra do alfabeto grego, como se fossem os machos alfa. Ou pelo menos é assim que algumas pessoas pensam. Agora, será que elas pensam certo? Será que essa hierarquia faz parte da natureza humana? Bom, para saber disso, nós precisamos antes saber por que um dos maiores livros dessa área foi banido no ano passado. Para escrever seu livro sobre lobos, um cientista chamado David Mack acompanhou um grupo de lobos em cativeiro e notou algo interessante no comportamento social desses animais. Uma hierarquia. Alguns lobos acabavam estando acima socialmente por serem mais fortes e assim conseguiam dominar e impor sua vontade sobre os outros. David, então, publicou um livro em 1970, em que falava sobre essa ordem natural e, para se referir aos lobos de cima, usou o termo macho alfa. Não foi a primeira vez que o termo foi usado e, na verdade, já era popular e significava o que significa hoje. Mas foi a primeira vez que macho alfa foi usado para descrever uma hierarquia natural com base na força, assim como já era imaginado para seres humanos. Então não demorou muito para que pessoas já predispostas a pensar isso acabassem entendendo a obra do David como se fosse uma justificativa natural e científica para suas próprias crenças. Afinal, se já existem naturalmente lobos alfa, então existem humanos alfa também. Em ambas as espécies, os machos fortes e viris dominam. Porém, o próprio autor, o próprio David, mais tarde quis banir o seu livro. Isso aconteceu porque o estudo inicial foi feito com lobos em cativeiro. Porém, depois, mais estudos foram feitos e dessa vez com lobos realmente no seu ambiente natural, livres no seu habitat. E isso acabou revelando uma informação nova. Os lobos em cativeiro eram jogados em jaulas junto com outros lobos estranhos que não tinham nenhum tipo de laço familiar entre si. E isso gerava muitas interações sociais violentas, onde a força era a principal reguladora da convivência. Agora, já os lobos livres, que não vivem com estranhos, eles formam grupos, matilhas, apenas com a sua própria família. E dentro da dinâmica familiar de cada grupo, também há uma hierarquia. Mas quem está acima, quem são os lobos alfa, não são os mais fortes, mas apenas os pais, machos e fêmeas. O macho e a fêmea alfa são um casal de indivíduos que normalmente fundaram um grupo. E à medida que o tempo passa, vão nascendo filhos e a matilha vai crescendo. Mas uma regra se mantém: os filhos obedecem aos pais. Na matilha, os pais são os líderes e também são os únicos que se reproduzem. Para um dos filhos ou filhas acabar se tornando um alfa, é preciso que eles saiam do grupo familiar que nasceram e busquem parceiros para fundar uma nova matilha do zero. O que muitas vezes acaba não compensando muito. Fundar uma matilha é começar com nada, em um grupo pequeno, o que pode ser bastante arriscado, porque lobos são seres sociais que dependem muito do coletivo para se defender, caçar e sobreviver. E quanto menor for esse grupo, mais difícil se torna fazer tudo isso sozinho. Muitas vezes tentar ser um alfa pode ser algo ruim. Com essas novas descobertas, David queria que o seu livro original parasse de ser impresso, que fosse banido das impressoras das editoras. Mas por motivos contratuais e até econômicos, as editoras resolveram não parar a impressão até o ano passado, quando David, já com mais de 80 anos, foi finalmente escutado.
Foram décadas de propagação de um conceito biológico errado para lobos e estendido indevidamente para humanos. Aquela ideia de macho alfa forte e viril que naturalmente está acima dos outros simplesmente não poderia estar mais distante da verdadeira natureza de lobos: a cooperação. Já para nós humanos, a cooperação é ainda mais importante. Somos seres ainda mais sociais e nunca houve nada que comprovasse que somos naturalmente uma espécie de machos alfa. Mas se quiser, você pode até tentar ser um macho alfa, assim como lobos são. E segundo a ciência, basta você ser um pai atencioso e cuidar da próxima geração, para que ela continue a nutrir relacionamentos saudáveis e cooperar, para que a família e a espécie tenham um futuro brilhante para todos.